seja bem-vindo ao Expressão Livre de hoje. Como estamos no mês da advocacia, eu convidei nada mais, nada menos que dois grandes advogados para que hoje pudéssemos debater um pouco sobre a profissão. Então, com vocês, Dona Rosmarie Hofmeister, advogada, vice-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e Dr. Cássio Arendt, que é advogado, mestre em Direito Ambiental, enfim, é o nosso socorrista, inclusive, porque sempre que precisamos é a ele que recorremos, não é, Dr. Cássio? Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo convite de poder compartilhar, né, essas ideias que a gente tem sobre a profissão. Nós que agradecemos. Que coisa... É sempre uma ótima oportunidade de falar sobre advocacia, né? É verdade. E aí eu resolvi usar esses dois grandes advogados até para que vocês, todos esses advogados do país, se sintam homenageados pelo programa. Pessoal, hoje, 11 de agosto, Dia do Advogado. Como está para vocês esta profissão? Ou melhor, antes de falar isso, eu gostaria que vocês me falassem assim, como nasceu a vontade de seguir essa profissão de advogado? Vamos começar pela doutora Rosmarie. Bem, como surgiu? Lá na minha adolescência, e isso a gente sempre diz que o advogado ele já nasce com a vontade de ser advogado, talvez não tenha ainda descoberto. A vocação, na verdade, já vem com a vocação para a missão, que eu chamo de advocacia é uma missão, não é uma profissão, é uma missão. E na minha adolescência, eu já sentia atraída pela questão da advocacia. Mas como todo projeto de vida sempre envolve a questão da família, né, onde os pais tentam orientar seus filhos, a concepção que os meus pais, principalmente meu pai, tinha de advogado, não era talvez o que ele projetasse para mim como filha. Sim. E teste vocacional aparecia já a advocacia. Ai, tinha muito disso. Eu não sei se ainda é assim hoje. Isso, eu sei que na oitava série a gente passava por teste vocacional e tudo mais. E apareceu então a advocacia e isso também já tirava muito. Mas na época já meu pai dizia assim, poxa vida, mas você vê, tem tantos advogados naquela época já. E eu já dizia, e uma professora, nunca esqueço, na oitava série, ela diz assim que você escolhe o que você quer ser, porque quando você é bom, para os bons sempre tem lugar. E ali já nascia comigo a vontade de ser advogado. Mas aí eu fui para o magistério, mas aquele desejo e aquela sensação dentro do contexto de amigos e tudo, sempre aquela referência, o que você acha? E para mim sempre tinha aquela noção de que para mim poder opinar sobre as relações e sobre as coisas que eu era questionada, eu precisaria de um conhecimento maior. Sim. E o que me levou ao curso de Direito não era nem a questão de ser advogado, porque eu já estava dentro do magistério, já tinha uma carreira consolidada no magistério. Já era mestre. Mas eu sentia aquela necessidade de saber o certo e o errado, principalmente os limites das coisas. E eu acho que depois a gente entende o que o curso de Direito traz. O curso de Direito traz justamente isso. Você não precisa ser advogado, você não precisa ser juiz, mas você tem um conhecimento onde você ajuda a sociedade a evoluir como sociedade. E foi isso que eu fui buscar no curso de Direito e também pensando em algum momento, alguma carreira jurídica quando passasse aquele período, né, da minha caminhada dentro do magistério. No entanto, um princípio que a gente tem é de que se você está preparado, né, a vida traz as oportunidades desde que você esteja preparado para elas. E aberto, né? E uma das coisas também, na minha concepção, tinha que eu não teria o perfil para advocacia. Por quê? Porque os parâmetros que eu tinha de uma advocacia era uma advocacia mais parada, no sentido de pessoa. Então, você imagina uma pessoa imperativa. Dentro de um escritório de advocacia, assim, ou eu enlouqueço as pessoas. Nesse sentido. E aí, como eu estava preparada para o momento que a vida estava me preparando e oportunizando, na minha formatura, eu sempre digo, eu conto isso porque às vezes as pessoas têm a vontade e elas começam a ter crenças. E a criar dificuldades para seguir o sonho. Crenças limitantes que hoje nos coachings todos falam. Eu tinha uma crença limitante, achando que o meu perfil de pessoa não condizeria com o perfil daquilo que eu tinha como crença, que seria uma postura, um dia a dia de um advogado. E quando eu estava me formando no dia da minha formatura, se me dissesse que eu seria advogada, na formatura do direito, eu disse, olha, acho que não, só se o dia que eu ficar mais calma, né? Até quando essa energia toda se equilibrar, quem sabe?
E, no entanto, já havia um escritório que estava me convidando para trabalhar, né, concomitante com o magistério, ou seja, no turno você vai lá, extravasa toda essa energia, e mais você vai já começar a sua caminhada no direito. E foi quando eu descobri que a advocacia, o exercício da advocacia, ele é muito dinâmico. Então, aquela crença limitante eu já tirei na primeira semana que eu coloquei os pés dentro do escritório. Que não para, né? Porque não para, e essa dimensão é que você se limita pela questão de limites que você se coloca na sua dimensão e compreensão de mundo. Então, já desde o primeiro mês do exercício, já me colocava a fazer audiências em outras cidades, a interagir com outras pessoas, e era isso que eu precisava. Por isso que viaja o estado todo. Ou por isso que eu exerço a minha atividade num espaço geográfico que as pessoas brincam que eu... Ilimitado. Que eu alterei o mapa do Rio Grande do Sul, né? Porque eu digo que vou à fronteira... Como eu vou para Veracruz, que é uma cidade vizinha, 5, 10 quilômetros tanto que lá no escritório eles brincam que Veracruz, Candelária, fica no pátio da minha casa, né? Justamente por isso. Então, eu gosto de contar isso, porque às vezes as pessoas, elas têm aquele desejo, elas se identificam, mas elas não se conseguem colocar lá, porque colocam limites na sua crença em relação ao exercício. Sim. Então, hoje, quando eu conto isso, quando eu penso, tem gente que me diz, nossa, mas eu imaginei que você nasceu advogado. Porque hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja ser a advocacia. Que legal. E eu sempre digo, advogado você não é em horário comercial. Você pode até exercer atividade no horário comercial. Mas você é o tempo todo. 24 horas a semana toda. Né? É o sacerdócio, é a missão, certo? É muito mais do que simplesmente uma profissão, o exercício de uma profissão. É o amor. É o amor, é uma dedicação e acima de tudo, é uma referência. Aonde você está, e isso a gente observa já quando a gente é aluno, estudante do curso de Direito, você passa já a ser uma referência até para sua família. Você não viu algumas coisas da área do direito, mas se você está lá na faculdade, passou no vestibular, você já deve saber o que eu vou fazer nessas situações. Então, é interessante como você passa a ser referência para sua família, para os seus amigos e tudo mais. Né? E você, doutor Cássio, como nasceu esse sonho? Sim, também acho que um pouco parecido com a doutora Rose, né? Também foi na adolescência, nos testes vocacionais, né? Desde a minha infância, da minha adolescência, sempre gostei muito de literatura, muito de ler, de escrever, né? E também essa preocupação com os problemas sociais, os problemas das vidas das pessoas, né? E, óbvio, também o teste vocacional me remeteu para o direito. Aí eu comecei a fazer a faculdade, então logo terminei, na época, o segundo grau, hoje ensino médio. Segundo grau, exato. Então, de imediato, fui para o curso de direito, mas também muito, ainda sem saber, né, eu queria alguma coisa do direito, mas sem saber que profissão seguir. Né? E aí, no decorrer da faculdade, sim, aí veio, vieram as duas, ou melhor, vieram as 3 paixões na faculdade, né? Tanto a advocacia, quanto a docência e a minha esposa. Então foram as 3 paixões da que faculdade. Também é uma grande advogada, exatamente. Então, mas é isso, acho que, né, essa vontade de defender as pessoas, de garantir o direito das pessoas, acho que isso é que move a gente na advocacia. Né? E talvez, né, aquela angústia que a Rose colocou de que talvez fosse um trabalho monótono, né, cansativo. Não. Mas não. Na advocacia não tem monotonia. Não. Né? Cada dia é um dia diferente, um problema diferente, pessoas com problemas diferentes, né? E o nosso atuar também de forma diferente. Né? Então, sim, as pessoas são imprevisíveis, né? E a sensação no final do dia de que cada dia você ajudou a contribuir para mudar um pouco a vida ou o mundo de alguém. Sabe? Essa sensação é uma sensação muito gratificante na profissão da gente. Até porque advogados são psicólogos também, né? É que, na verdade, o que a gente acaba... Para você ser um bom advogado, uma boa advogada, você tem que sair só da sua área de conhecimento, que é a área própria do direito, que você precisa usar... Eu sempre digo, o que a gente tem na área de direito, as áreas dos processos, processo civil, processos, são ferramentas que você precisa para poder representar o seu cliente, Na verdade, você tem que abarcar um conhecimento muito grande em todas as áreas. Seria esse o maior desafio de um advogado? Esse é o maior desafio. E até você se identificar. Por isso que acabam muitos profissionais se especializando em determinadas áreas, porque essa paixão que o Dr. Cássio falou pela leitura, pelo conhecimento, você tem que ser, porque você
você não pode ser superficial nas coisas. Justamente, então você acaba entrando na área de medicina, você tem que buscar conhecimento da área comercial, você tem que entender de gestão de negócios, porque quando o seu cliente procura por uma situação que você tem que ajudar a intermediar, você tem que entrar no fazer do outro, naquilo que ele precisa, no conhecimento que você precisa para fazer, porque a nossa atividade é justamente para ajudar a regrar e também estabelecer essas relações. E o psicólogo a parte psicológica nessa parte é a mais forte. Isso, né? O resto é o conhecimento. No sentido de invadir a área de profissão do psicólogo, que, de forma alguma. alguma. Não, lógico que não. Mas no sentido de conseguir compreender todas as relações, compreender a sociedade. Até levar, né? Eu falo por experiência própria, porque a área de Bax, Advogados Associados, não só é meu escritório de advocacia, como também da empresa e tudo mais. Então, às vezes, a gente chega lá assim, eu vejo por mim, né? Cito a mim, por exemplo, eu falo, meu Deus do céu, eu chego assim com o meu emocional no chão. Daí a segurança, o equilíbrio que tem que ter o profissional é que faz a gente ver o outro lado e faz a gente nos direcionar, né? É porque nós temos assim, o advogado, ele mais do que ninguém, ele tem que ter a empatia. Sim. O que é empatia? Empatia é você se colocar no sapato do outro. É exatamente isso. Não é você se relacionar bem. Então, isso a gente tem, por isso, a questão do psicólogo. Não, você tem que ouvir o outro, tomar essa atenção, e você tem que se colocar no sapato do outro, você tem que colocar no lugar do outro. Então, por isso que a gente acaba, para colocar no lugar do outro, você tem que ouvir. E ajudar a elaborar tudo que está acontecendo para entender aonde você vai fazer a intervenção e como vai poder ajudar a pessoa a sair de um lugar para chegar ao outro, né? E o sonho de vocês de antes continua até hoje? Mudou alguma coisa a visão da advocacia que vocês tinham de antes para hoje? Assim, o sonho é o que nos move no dia a dia, né? Se a gente perder esse sonho, esse encantamento, a gente não vai conseguir ser um bom advogado, né? Então, isso é o que move qualquer atuação de qualquer advogado, é esse sonho, essa luta, né, pelo direito do seu cliente. Claro que, né, a questão da visão, né, o do perfil do advogado, ele vai tendo que se amoldar a própria sociedade ou o novo cenário, enfim, né? Hoje nós temos uma série de questões com tecnologia, enfim, que muda todo um perfil, né? Exato. O processo eletrônico, por exemplo, é uma realidade, né? Isso e faz com que o advogado tenha que se amoldar. Vamos até aproveitar isso, um gancho e falar um pouco sobre isso, né? Isso, é importante. Sobre essa parte porque hoje em dia, assim, as pessoas se expressam muito, porque existem ramificações do processo eletrônico, né? Vamos falar, por exemplo, da internet hoje, né? Porque, assim, as redes sociais, porque hoje na verdade, eu acho até que acabou a liberdade de expressão, porque tu tem que cuidar tudo que tu fala. Porque tudo dá processo. A questão são coisas que a gente tem que pensar o seguinte, ó. A questão do sonho, daquilo assim, um sonho ele tem que ser alimentado todo dia. Sim. Certo? Então, essa visão da profissão, você foca nos problemas ou você foca nas soluções. Então, o que mantém o sonho é você ver como você consegue entregar ferramentas para mudar a realidade dos outros e voltar para o seu contexto, e o seu sonho tem que estar sempre contextualizado. Então, hoje a gente vive momentos diferentes. Eu costumo dizer que são momentos estranhos. Porque são momentos estranhos porque a gente não sabe para onde as coisas estão indo e como a gente deve se movimentar neste momento. Tem onde sempre nós temos surpresinhas. Crise econômica, política, moral, social, e nós estamos com uma sociedade em ebulição, certo? Então, às vezes a gente acha que está avançando, tem coisas que a gente acha que está evoluindo. Então, esse perceber da sociedade todo é que faz com que a gente não possa perder o sonho que a gente tem e aquilo que nos move. Evidentemente que quando a gente vai vivendo a realidade, a gente vai adaptando tudo isso. Então, hoje, o fazer do advogado está muito relacionado a essas questões tecnológicas. Então, nós temos essa questão do processo eletrônico e uma preocupação que a gente tem como OAB é que não pode uma situação de uma era, porque nós estamos na era digital, certo? Nós saímos só da era do conhecimento, nós estamos na era da informação. E o profissional que não está sempre ligado, não está ligado nesses avanços tecnológicos, hoje nós temos uma regra dentro do Poder Judiciário e dentro das instituições formalizadas, que não é só o processo eletrônico É importante judicial. falar isso, para a gente saber o que a gente tem que esperar hoje de um advogado, né? E nós temos assim, vários processos administrativos hoje. Hoje o INSS administrativo ele já é digital.
Então, assim, o advogado que ele não tiver um equipamento, que ele não tiver um acesso bom de internet, não tiver um bom equipamento, e se ele não tiver o conhecimento, ele não consegue exercer mais a profissão. E a nossa preocupação como OAB é que tudo isso é uma coisa que não tem mais volta, porque nós estamos evoluindo. Sim. Só que isso não pode ser excludente, isso não pode fazer com que profissionais, excelentes profissionais, que tenham muita contribuição, que tenham muito conhecimento, não possam exercer sua profissão por não dominar esse acesso. Porque é só dessa forma que eles vão conseguir representar o seu cliente. É a única forma de acessar a defesa dos direitos dos seus clientes através de um processo eletrônico. Hoje nós temos conferências, audiências por videoconferências. Então hoje uma testemunha ela é ouvida numa cidade, interagindo ali numa sala com quem está numa sala de audiências em outro lugar. E o advogado que não está habilitado, porque eu sempre digo, nós somos uma geração que estamos adquirindo conhecimento, diferente da geração nova, em que isso já vem junto. Já vem, é o meio deles. Está no DNA. Então, o que nós, como OAB, estamos fazendo? Nós, a OAB federal se preocupa, a estadual também, a seccional do Rio Grande do Sul, e nós, OAB Subseção de Santa Cruz do Sul. Nós estamos organizando os Centros de Inclusão Digital. Então, nós inauguramos aqui na nossa sede da subseção, né, o Centro de Inclusão Digital, onde nós temos equipamentos, né, e funcionários treinados para ajudar o profissional a acessar os processos eletrônicos. Porque se tivesse um processo eletrônico que colocássemos todos e fizéssemos um treinamento, seria maravilhoso. Mas cada área do direito, cada esfera, possui um tipo de processo eletrônico. Então você tem que dominar várias. E às vezes dentro da mesma esfera, você dependendo tem duas ou três. estados diferentes, tem duas ou três. Duas ou três ou mais. Mas isso é muito. Os papéis estão sendo substituídos, não? Os papéis alguns estão. Hoje nós temos processos, todos eles virtuais, são eletrônicos, né? E à medida que vai indo, só que aí vem todos os problemas decorrentes disso, né? Como você vai exigir num Brasil onde eu não tenho os últimos dados, mas os últimos dados que eu tenho de um ano atrás, eu não sei se nós chegamos a ter 60% de cobertura de internet no país. Por isso que existem aqueles programas de aceleração de internet. E aí nós estamos falando de acesso à internet, nós não estamos nem falando sobre a qualidade do acesso à internet. Certo? Então, assim, como você vai exigir, de repente, que todos os processos, né, sejam eletrônicos se as pessoas não têm nem internet para fazer isso? Eu acho que essa questão tecnológica é um grande desafio, né? É um desafio. E ela tem que servir para melhorar o acesso à justiça, ela não pode barrar o acesso à justiça, né? E tem que servir para facilitar a vida das pessoas e do advogado, e de gerar mais agilidade, né? Então, por exemplo, alguma facilidade que o processo eletrônico traz, né? Na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul, praticamente 100% dos processos estão todos eles virtualizados, são por meio eletrônico. Isso possibilita, por exemplo, o advogado que precisa fazer uma sustentação oral no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a sede em Porto Alegre, ele pode fazer por videoconferência aqui em Santa Cruz. Então isso é um ganho em termos de acesso ao judiciário. É menos custo para o advogado, é menos custo para o seu cliente, e ele tem possibilidade de acessar isso de forma mais fácil. Para o advogado que trabalha no interior do estado, isso é uma grande facilidade. A mesma coisa se nós pensarmos no processo eletrônico ou processo virtual perante o Superior Tribunal de Justiça ou até o Supremo Tribunal Federal. Permite que o advogado aqui em Santa Cruz consiga protocolar o seu recurso lá no STJ sem precisar ir a Brasília ou sem precisar contratar. E para um outro estado também. E sem respeitar o horário comercial, porque hoje nós trabalhamos, nós temos um fórum. É 24 horas. Eu sou apaixonada pelo processo eletrônico, porque eu sempre dizia que o meu sonho era ter um fórum 24 horas. E hoje tem. E hoje eu tenho no processo eletrônico. Mas a gente não pode pensar na nossa realidade, onde a gente tem equipamentos que atendem à tecnologia, que nós temos o conhecimento para ter o acesso. Eu, como dirigente de ordem, eu me preocupo com profissionais que fizeram toda uma história antes de nós. Vamos pensar em Santa Cruz, nós temos profissionais aqui que fizeram toda a história. Se nós hoje temos um espaço para advogar, se nós somos respeitados na comunidade como profissionais, é porque alguém já fez esse caminho. Então, eu me solidarizo com os profissionais de mais tempo que estão aí,
Os antecessores. Que não tem essa facilidade e eles não podem parar de atuar, porque já fizeram muito pela sociedade, já defenderam muito seus clientes, e isso não pode ser uma coisa excludente do exercício da profissão. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, um grande desafio. Isso, né? E também, para comentar, recentemente eu vi algumas reportagens que agora tem, por conta da tecnologia, estão criando alguns robôs que fazem serviço das pessoas, atendem pessoas, enfim, né? E surgiu, aventaram a questão de que o robô poderia substituir o advogado e que a profissão da advocacia estaria ameaçada. Nunca. E parece que não tem como se viabilizar isso, né? Que o robô ele funciona através de uma programação de um algoritmo que segue alguns determinados padrões. E nós já sabemos assim que escritórios, nós temos assim conhecimento de escritórios em cidades maiores que eles têm robôs trabalhando dentro do escritório. Mas eu acho que não para chegar à parte final, é impossível também. Mas eles são exatamente para aquela situação assim, buscar informação nas redes sociais também. Então, eles buscam informação e eles alimentam os sistemas de controle jurídico. Então, é essa a função. Isso. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a advogar, nós tínhamos uma pessoa dentro do escritório que ela passava o dia lendo o Diário Oficial, recortando as nossas intimações, porque a gente sempre tem um volume grande de empresas, e passava ela essa função. Então, hoje a gente sabe que grandes escritórios têm esse robô que busca, mas aí foi muito interessante até para a gente ver como isso não substitui, porque hoje eu trabalho com uma empresa que ela possui um sistema de processos... Esse de robô? Não, eles não possuem. A empresa que eu trabalho, para quem eu trabalho, um cliente, ele tem um sistema próprio que nós alimentamos com informações de processos. E um dos outros escritórios que também trabalha para essa empresa até chegou a comentar, disse assim, porque a gente tem que fazer uma revisão dos processos a cada 30 dias, a cada 60 dias, para ver o andamento. E um escritório que trabalha com robôs diz assim, mas eu posso colocar o robô fazer isso? E essa própria empresa disse assim, olha, não é essa a intenção. Quando nós queremos que você revise o processo, a movimentação dele é para que você veja o que você tem que fazer para ele andar mais rápido, se está faltando alguma coisa, e o robô não vai conseguir fazer essa análise. Não tem raciocínio na análise. Então, e até para interferir na parte psicológica, vamos supor, né? De muitas coisas. Até porque as demandas, os conflitos que as pessoas acabam produzindo, enfim, eles têm características diferenciadas. Né? Então, e o robô vai trabalhar com padrões. Né? E isso na advocacia acaba não servindo. Né? Até porque a ciência do direito ela é vinculada a uma ciência social. E a ciência social ela não tem a mesma racionalidade, a mesma lógica de uma ciência matemática para a qual o robô vai ser programado, pelo qual o robô é programado através de um algoritmo. Né? Então, são racionalidades diferentes e aí não tem como conseguir o robô fazer às vezes do advogado. Né? E isso é uma das mesmo coisas... pensando no mundo virtualizado. Não tem. E tanto que por exemplo, eu trabalho com o que no direito chamam muitas vezes de processos de massa, né? Que seriam determinadas matérias, algumas coisas assim, em que haveria, assim, seriam muito semelhantes. E eu sempre digo, assim, não, eu trabalho como advogada de empresa, e aonde seria um processo, mas não é massificado, porque mesmo que a área do direito está sendo discutida a mesma, cada caso é um caso. Sim. Esse olhar de cada caso é um caso, porque uma empresa, cada cliente é um cliente, certo? Então, o assunto até pode ser o mesmo, vamos supor, divórcio. Então, são 5 clientes diferentes com divórcio, mas cada caso é diferente. Não, com certeza. Não, a análise é vista diferente. Ou assim, você tem uma empresa que você vende um determinado produto, certo? Você pode vender para 1 milhão de pessoas aquele produto, certo? Só que a tua relação com aquele cliente, o teu caso frente àquele fornecedor é tua. Então não dá para dizer que se 100 entrarem que são 100 processos iguais, certo? Porque são 100 relações diferentes. Do outro lado tem um consumidor que é diferente. Em que até podem surgir casos parecidos, semelhantes. Talvez uma fundamentação jurídica, mas o caso não é o mesmo. As peculiaridades são de cada caso. E isso é uma das coisas assim, que no dia a dia eu tenho que ficar puxando, porque as pessoas acham que passar a régua tudo vai ficar igual. Né? Então, e às vezes o que se vende até para compreensão, né, de quem está nos vendo, enfim, né, do público que não é da área jurídica, né, que parece que a advocacia seria tão fácil, né, ser substituído como uma forma como a gente vai no caixa eletrônico de banco. Né, que
lá que a gente passa o cartão, pede um extrato, ou seja, eu colocaria o problema e no extrato sairia a decisão, a solução. Não é assim, a realidade social demonstra que não é assim. Cada caso é um caso, tem suas peculiaridades, as relações humanas, elas são diferenciadas e querem se diferenciar por isso. E a sociedade tem evolução. E eu sempre digo isso, a gente que é da área do direito, quando a gente trata de processo civil, processo de trabalho, a questão, não o processo físico, mas a forma como um processo anda, tem uma parte processual, ela é sempre um ser vivo. Eu sempre digo, eu vejo o processo como um ser vivo, porque a sociedade está se movimentando e o direito se movimenta também. Então nós temos áreas do direito hoje que estão sendo iniciadas ou estão se contextualizando, como comentaste antes, hoje as manifestações nas redes sociais. Então sim, hoje parece hoje que o direito de expressão mas acabou. É que a questão da assim, o problema da expressão, do que eu digo, tem muito a ver com quem diz e com quem ouve. A interpretação. A interpretação, certo? Eu sei que eu tenho clientes que, olha ali, dá uma olhada, fulano está dizendo tal coisa, né? Às vezes está empresa. Eu disse, gente, se você alimentar, para mim, o que disseram na rede social, a mim não afeta, entendeu? Só que a gente tem que ver até quando afeta e quando afeta, porque as pessoas se vulnerabilizam muito. Então, esse contexto é um contexto que o direito está, não é só o direito propriamente dito, estão todas as áreas vinculadas a isso. A gente vê hoje a própria busca de provas, a própria investigação desses crimes virtuais, os crimes digitais. Então, isso está colocando todo um contexto buscando se adequar a essa nova realidade. Né? É inovador. É bastante inovador. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. O que um profissional da área de direito hoje almeja alcançar? O que a gente busca? Assim, quando a gente fala nessa questão, a gente estava comentando antes, a questão que nós temos prerrogativas constitucionais, ou seja, nós somos indispensáveis à administração da justiça. Isso é verdade. Certo? Mas
junto com isso, e a nossa Constituição, ela traz toda uma conceitualização de função social de vários entes e de várias situações. O advogado hoje ele tem uma função social muito grande. Então, o que a gente almeja hoje? A gente almeja, assim como todos, uma sociedade mais justa, igualitária, certo? De oportunidades para todos. A questão de princípios éticos e isto tem que perfazer e estar presente em todas as nossas ações como profissional, como pessoa, para a gente ter referências e se modelar a partir disso. Então, hoje, se você, a exemplo de outras, focar, o profissional, né, eu quero, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro, aquela coisa, não é isso. Inclusive, assim, você tem que ter e almejar, ajudar, mudar a situação que está aí e deixar um legado. Eu sempre digo assim, e você ser modelo. O que é ser modelo? Ser modelo não é alguém a ser copiado, mas alguém que tem alguns traços que possam ser modelados. E deixar para essa nova geração, que eu me preocupo muito com quem está chegando. É a geração do mimimi, né? E assim, principalmente porque a pessoa está chegando num outro momento da história do Brasil, certo? Na história do mundo também. Então, ter essa concepção de todo um legado que se tem, e o que se vive hoje, e o que a gente quer projetar para o futuro, requer que a gente não entre nessa erupção que nós estamos hoje, mas que a gente consiga centrar o que é importante e o que não é. Né? Então, hoje a gente está muito mais presente em todas as relações, sim, seja de mediação, de conflito e tudo mais, mas a gente é demandado muito hoje em dia. Tem advogados que atuam única e exclusivamente prestando serviços na mediação, né? Sim. E acho que é um pouco resgatar essa ideia do compromisso, né, que quando todo advogado recebe a sua carteira, a sua identidade, da OAB, né, a sua identidade profissional, né, enquanto habilitação para advogar, presta um compromisso. Né, e lá no compromisso está, né, de que o advogado deve defender o Estado democrático de direito, deve contribuir para a cidadania. Né, então isso é muito importante na atuação do advogado. Né, então isso efetivamente é que o profissional tem que almejar e tem que buscar sempre. Né? Claro que fazendo isso, o sucesso profissional vai vir como consequência. Né? Então essa é a grande verve do advogado. Isso é a voz do cidadão, né? Justamente essa é a grande missão do advogado. E hoje, assim, falando dessa questão do Estado democrático de direito, a gente que é da área, você vê passando, perfilando na televisão, né? Todo mundo querendo argumentar em seu favor quando tem alguma coisa, não, porque isso afronta o Estado democrático de direito. Daí, como diz uma pessoa leiga, mas afinal, o que é isso? Exato. Porque as pessoas, aquilo na concepção do homem médio, que a gente chama assistindo, eles se perguntam assim, mas eu vejo gente que na concepção dele não está atuando para o bem, usando isso, e quem está atuando também usando, né? Isso, nós sabemos o que é isso. Então, a democracia, os princípios constitucionais, a questão da voz do cidadão, né, esse respeito é o que a gente busca no dia a dia. E em razão disso, né, que a própria nossa ordem, a OAB, tem uma atuação, assim, política muito forte. Né, mas política não no sentido político partidário, assim, uma atuação política no sentido de justamente garantir esse Estado democrático. Então, por isso que muitas vezes a OAB é instada, a própria comunidade questiona, mas a OAB não vai se manifestar. Né? Por quê? Porque a nossa ordem tem esse caráter intransigente de defesa, tanto da nossa democracia e das instituições democráticas, quanto do Estado de Direito, que é o cumprimento da nossa Constituição, como a doutora Rosa comentou, e o cumprimento das nossas leis. E que parece que isso, né, deveria ser algo, a Constituição esse ano completa 30 anos, né? Então deveria ser algo muito tranquilo para nós. Mas a gente viu com essa realidade atual do nosso país que não é algo tão tranquilo assim. Que está acontecendo, que né? nós precisamos reforçar isso diariamente, dioturnamente, que a Constituição precisa ser respeitada, o nosso Estado democrático precisa, porque assim é que nós estabelecemos. E, doutora Rosemarie, a senhora, como mulher, advogada e vice-presidente da OAB, o que é esse cargo na sua carreira e quanto à importância da mulher na advocacia? A mulher, ela não só na advocacia, como em todas as áreas, ela vem cada vez ocupando mais espaços. Né? Então, quando fui convidada para concorrer junto com a chapa que hoje está na diretoria como vice-presidente, para mim foi uma alegria muito grande, porque eu particularmente não tenho nunca tive essa percepção
de menos-valia ou não pelo fato de ser mulher ocupando determinado espaço. Porque eu sempre digo que a mulher, ela se empodera do poder que ela já tem. Exato. Ela demonstra só. Se a gente for estudar toda a questão do poder da mulher, por que subjugou em determinado período da nossa história, porque a mulher passou a ser subjugada ou ser, então, diferenciada, a questão de menos-valia, a gente vai perceber que é justamente pelo poder que ela tem. Então, a mulher tem que se empoderar do seu poder e, a partir disso, ela ocupa o espaço que quiser, da forma como ela quiser. Né? Porque, não desmerecendo, não é um discurso feminista machista, né? Tanto que para a gente olhar assim, o poder da mulher, né? Então, no momento que a mulher é a única que tem a força e o poder, que pode ser também o poder, né, de Deus de perpetuar, de ter filhos, de criar, de dar a vida, certo? Então é isso. Então eu sempre começa por aí. Então esse empoderamento, esse ocupar esse espaço, o poder estar à frente disso, é muito tranquilo. É muito tranquilo quando você sente que você tem contribuições pela percepção que a mulher tem do mundo. Então, nós temos hoje, e a gente tem um espaço, junto com os nossos colegas, né, homens... Hoje tem respeito pela profissão. Tem respeito pela profissão, porque você é aquilo que você sabe. Pelo espaço. Pelo espaço, e para mim foi muito tranquilo, porque eu, desde a minha educação de criança, eu sempre fui incentivada a assumir esse poder que eu tenho. E família, apoio. Que as diferenças, justamente, que as diferenças, se elas existem, elas não são diferenças de gênero. Elas vão ser diferentes por aquilo que você tem de conhecimento. Então, incentivada a estudar, a ser referência naquilo que faço, independente de ser gênero de homem ou mulher. Né? Então, é isso que a gente também passa para as nossas colegas advogadas. Né? Nós temos peculiaridades no exercício da nossa profissão. Né? A gente sabe, assim, por exemplo, a advogada mãe, sim. Ela tem as suas peculiaridades, né? Embora hoje a gente vê os nossos colegas pais, né, também compartilhando do dia a dia com a maior tranquilidade para que as esposas possam exercer bem tranquilamente. Mas nós temos a questão das nossas colegas, né, as mães gestantes. Então, como OAB, a gente também tem esse cuidado. Sim. Né? Então, hoje nós já conseguimos que a mãe advogada, quando ela tem bebê, ela vai conseguir a suspensão dos seus prazos. Ah, que coisa boa. Então, são avanços que a gente vai tendo como profissional para não deixar de exercer a sua profissão, que é a sua missão, e ao mesmo tempo ter essas que a gente tem, que são coisas diferenciadas, né, por ser mulher e também ser profissional.
Cássio, falando pelo lado masculino, como é ter uma vice-presidente feminina na OAB? Eu acho que é bem tranquilo, acho que é uma demonstração, e a gente fica feliz por conta disso, né, de que efetivamente, né, não deve haver essa questão de diferenciação de gênero, né, acho que tem que se respeitar, cada um, né, tem a condição né, e o poder, né, na ideia do empoderamento das mulheres, né, de demonstrar o seu conhecimento, o seu valor, como a doutora Rose, né, comentou. Se a gente olhar hoje, praticamente metade dos lares brasileiros já são chefiados por mulheres. Então acho que a gente tem que, tá mais do que na hora de superar esse paradigma, né? E a gente verifica isso, ainda há alguns preconceitos na sociedade, né? Se hoje mulheres ocupando os mesmos cargos em altos pontos de executivos, né, de empresas, as mulheres ainda recebem menos, né? Isso não pode de forma alguma existir, né? Então essa igualdade ela tem que ser praticada e vivenciada no nosso dia a dia, né, em todas as áreas, e que ótimo, né? Quizá a gente possa aí ter um dia a OAB ter presidentes mulheres, né? Então acho que isso vai ser um grande salto de qualidade para todos nós também. Coisa boa. E uma demonstração da ordem, né, de que a gente está fazendo o dever de casa. Que coisa boa. E vocês, como grandes advogados, poderiam dar alguma dica para pessoas que sonham em seguir a carreira ou que estão se formando? O professor Cássio também é professor universitário, né? Sim. Também. E o que eu sempre digo quando estou na sala de aula, né, é que você tem que se preparar, certo? As oportunidades aparecem para quem está preparado. E às vezes a gente não sabe nem se a oportunidade vem, a gente faz a oportunidade acontecer também. Tem que estar aberto. Tem que estar aberto e tem que se preparar. Tem que ser estudar. De dentro para fora, né? E tem que se estudar e principalmente não se fechar num determinado mundo, mas observar como a sociedade se movimenta. Porque se você for atuar em qualquer área do direito, for prestar concurso em qualquer área, essa percepção de como a sociedade funciona, ela acontece, é primordial para que você aplique os conhecimentos que você traz dos bancos acadêmicos. Porque se você não tem conhecimento, não conhece como a vida acontece, certo? Não vai adiantar de nada a aplicabilidade disso. E ao mesmo tempo, se você só sentir como a vida acontece e não ter o conhecimento, você não vai ter as ferramentas, os elementos para fazer a intervenção necessária. Então a questão é essa: viva, observe o que aconteça, interaja com o mundo lá fora e ao mesmo tempo se prepare, busque conhecimento para poder fazer as intervenções necessárias. Legal. E o que você diria, doutor Cássio? Referendar as palavras que a doutora Rose colocou. Acho que é isso, né? Não tem, se alguém está buscando uma receita de bolo, é muito estudo, muito conhecimento, né? Analisar o que está acontecendo na sociedade, enfim, para saber fazer, para saber atuar, né? Então, e muitos perguntam, né? Talvez vão ter alguns alunos, né, estudantes de direito olhando o programa, né? Mas é tão difícil passar na prova da OAB. A prova é fácil? Não é uma prova fácil, realmente. Mas é uma prova impossível? Não. Né? Ela é bem possível para quem realmente estuda, se dedica. Torne possível. Ela se torna possível, né? Mas isso precisa muita dedicação. E é interessante, falando em exame de ordem, porque na verdade o único concorrente é você consigo mesmo, né? Porque você não está concorrendo com ninguém, você é consigo mesmo. Se superar. E a gente observa superar as suas inseguranças, os seus medos. Então a gente vê que a prova da OAB ela tem os mecanismos dela em termos de exigências, mas o que a gente percebe, os anos que a gente acompanha quem presta o exame, que é muito mais uma questão de tranquilidade, é uma questão de preparação psicológica para o momento de prova, né? E o medo do desconhecido. E uma coisa que a gente observa, e também eu comecei a observar mais depois do Dr. Botelho, né, comentar, foi que a questão assim, a pessoa que ela já pensa lá durante os bancos da faculdade, eu vou fazer o meu exame de ordem porque eu quero ser advogado, porque eu quero passar pela experiência da advocacia, mesmo que depois queira fazer outro concurso, ele já faz o curso de direito pensando que eu vou fazer o exame de ordem. E quando ele tem essa percepção de que ele quer ser advogado, ele vai lá e passa no exame de ordem. Então era uma percepção que eu não tinha, foi a partir de uma fala do Dr. Botelho, né, professor lá na universidade. Eu ia perguntar quem é o Dr. Botelho. E acho que também um valor muito importante, né, que quem almeja trabalhar com advocacia tem que ter tudo na vida, mas também na advocacia, é a questão da ética. Acho que o advogado ele tem uma importância muito grande na sociedade e a sua credibilidade é algo, né, que a sociedade exige, a comunidade exige isso, né?
e para que tenha credibilidade tem que ter ética. Então isso tem que ser um valor constante, permanente, na vida de todos nós, mas também especialmente na vida do advogado, né? Porque ele está lidando com o direito das pessoas, né? Então ele precisa ter esse compromisso ético bastante... Está lidando com a vida das pessoas, internalizado, né, para si, na sua consciência, enfim, né, porque isso é algo que vai permear a vida toda do advogado. E isso modela, né? Se é modelo, os outros que estão chegando. Gente, muito obrigada, de coração. Sintam-se homenageados em nome do programa e extensivo a todos os advogados, como eu já comentei, pelo dia. E muito obrigada por estarem aqui, falarem da profissão, esclarecerem um pouco mais e levar para o pessoal de casa essas informações, que é o nosso intuito, poder debater sobre isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos e também queremos aproveitar um momento para homenagear, né, os nossos colegas por esse dia e por essa opção, essa missão de vida. Ok. Isso. Muito obrigada. O Expressão Livre fica por aqui e nos vemos na próxima semana. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. Gostaram do programa? Semana que vem tem muito mais. Até lá!